Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez diante do estudo bíblico deste sábado, onde nós queremos falar sobre o Evangelho segundo João, falando sobre as boas novas da vida. Lembrando que nós estamos estudando aqui sobre o Novo Testamento, cada parte do Novo Testamento, cada escrito do Novo Testamento, e nós estamos encerrando agora falando sobre os 4 evangelhos dentro de um evangelho, que é as boas novas de Jesus Cristo. Segundo nós vimos semana passada, os 3 evangelhos outros, conhecidos como evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, fala do evangelho das boas novas, mas das boas novas referente ao reino de Deus. João ele vem tratar das boas novas falando mais sobre as boas novas da vida humana sobre a face da terra, e entendendo essa vida naquilo que Jesus veio para fazer por nós. Se nós olharmos para o 4º evangelho, ou o material produzido pelo 4º evangelho, que é o evangelho de João, aproximadamente 90% desse evangelho é semelhante aos 3 outros evangelhos, mas também diferente neles também, pela forma que João vai estar falando. João vai estar falando de coisas que os outros evangelistas trazem, sim, mas ele vai estar falando de forma bastante diferente dos outros evangelistas, porque ele tem uma razão, ele tem um alvo, ele tem uma mensagem que ele quer trazer, que é a mesma mensagem dos outros evangelistas, mas de forma diferente. Por que João escreveu o seu evangelho? Já temos 3 evangelistas escrevendo. Por que João escreveu? A resposta dessa pergunta está justamente no capítulo 20, versos 30 e 31. Ele escreveu sinais, para que através dos sinais as pessoas pudessem crer em Jesus Cristo, de fato, como o Deus presente sobre nossas vidas. O seu propósito é, através dos sinais, as pessoas pudessem compreender, entender Jesus Cristo. Como os demais evangelistas, João ele se preocupa com a mesma pergunta que as pessoas tinham em relação a Jesus Cristo. Quem de fato é Jesus Cristo? E nós vamos ter a resposta dada pelo próprio evangelista João, nesse capítulo 20, no verso 30 e o verso 31. Ao responder essa pergunta, então, nós vamos ver João aqui dizendo assim, voltando ao capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, falando sobre os sinais, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós vemos aqui que o objetivo que João vem trazer para nós aqui, para responder a pergunta quem é Jesus, ele vai justamente pegar, se espelhando aqui nesses versos, voltando nesses versos então para o passado, dizendo que Cristo é o Filho de Deus. Esse é o alvo também desse evangelho, para nossa compreensão. Mas a maneira como ele apresenta Jesus, então, é bem diferente dos outros evangelistas, dos evangelhos sinóticos. João nos apresenta Jesus como o Deus que é também homem. Ele vai mostrar Deus, mas ele vai mostrar Deus também que é também o homem, o Deus encarnado. Foi o último evangelho a ser escrito, da composição dos 4 evangelhos, e quando João escreveu, então, várias heresias já estavam adentrando na igreja, no meio do povo de Deus, a respeito justamente de quem é Jesus. E ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar também, em cima dessas heresias que estão vindo, principalmente
de uma heresia que estava assolando o cristianismo naquele momento, que era o gnosticismo e os gnósticos. E eles negavam que Jesus fosse um homem verdadeiro. Eles diziam que Jesus era uma aparência humana, mas que Jesus não era um homem de fato, com o seu corpo, ou Deus encarnado, por assim dizer. Eles estavam negando a encarnação de Deus através de Jesus Cristo. Como o que eles estavam querendo dizer, quase que isso. Jesus era como um fantasma. Você estava vendo, ele estava presente, mas ele não era o Deus encarnado. É por isso que João então vai trabalhar mostrando também que Jesus, além de ser Deus, ele também era homem. E ele começa isso mostrando o quê? De que forma? Ele começa lá no primeiro capítulo, e nós já vemos isso em João, quando ele traz a bibliografia de Jesus. E ele diz que Jesus é o quê? Os outros evangelistas vêm pegar Jesus e trazendo as gerações para mostrar Jesus. João é o contrário. Do capítulo 1, verso 1 até o verso 14, ele vem trabalhar outros aspectos para nós. Eu vou ler só o começo, só para nós entendermos. E ele começa dizendo sobre Jesus assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então ele vai começar dizendo que Jesus lá no princípio era o Verbo, ele era a palavra, e essa palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus, no sentido da criação. Então ele vem já levar Jesus ao mesmo tempo Deus, mas também ao mesmo tempo homem, porque ele vai falar aqui no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo, a palavra, que lá no princípio cria todas as coisas, ele diz o quê? Esse Verbo se encarnou, ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele quer mostrar isso. O homem Jesus é o eterno Filho de Deus também. As duas naturezas estão presentes em Jesus Cristo. Tanto é que ele deixa registrado lá no capítulo 10, verso 30, a fala do próprio Cristo dizendo o quê? Que eu e o Pai somos um. Depois nós vamos ver o próprio Natanael exclamando no capítulo 1, verso 49: Mestre, tu és o Filho de Deus. Ou seja, nós vemos aqui primeiro Jesus falando lá também, deixando claro: eu e o Pai somos um, somos Deus, na sua essência. O Pai é Deus, na sua essência. Cristo, Jesus Cristo, é Deus. Natanael fala que ele era o Filho de Deus, porque ele era o Deus encarnado também, nesse sentido. A humanidade de Jesus é evidente no Evangelho de João, é tão evidente quanto também a sua divindade. Um não deve ao outro nesse Evangelho, a humanidade nem a divindade. Elas estão presentes no Evangelho, mostrando Jesus 100% Deus e mostrando Jesus 100% homem também. Tanto é que nós vamos ver aqui em Jesus, no capítulo 4, versos 6 e 7, Jesus cansado, Jesus tendo fome. No capítulo 11, verso 35, quando de Lázaro, Jesus chorando. No capítulo 12, verso 27, Jesus sentindo angústia. No capítulo 13, verso 1, Jesus orando ao Pai, e assim por diante. Jesus, no capítulo 13, verso 1, Jesus amando, e no capítulo 17, Jesus orando ao Pai. Ao mesmo tempo, este homem verdadeiro, que o Evangelho está trazendo para nós, é também o Filho de Deus. É o que o Evangelho também vem trazer para nós, conforme nós vemos aí no verso, no capítulo, voltando lá no capítulo 20, o verso 30 e 31, principalmente o verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome.
Conforme o capítulo 20, verso 31, então João quer que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, mas também que Ele é o Cristo. Ele é o enviado de Deus para as nossas vidas. Na designação de Jesus como Filho de Deus, ele vai estar destacando o quê? A obra de Jesus e a sua identidade, né, como o Senhor que veio sobre a face da terra. Mas para o título de Cristo, né, ele vai destacar mais a sua obra. Ou seja, na designação de Jesus como Filho de Deus, João vai estar designando, mostrando a identidade. Jesus é o Filho de Deus. E no título de Cristo, sim, a sua obra. Né, as duas coisas que estão presentes na vida de Jesus. Então, desde o início, então, o evangelista João apresenta a obra de Jesus, né, como a obra do Cristo, né, não diferente. É o Rei ungido, o Rei consagrado, né, por Deus para fazer o quê? Para libertar o seu povo. E é só João que conserva o equivalente hebraico do título de Cristo. Voltando lá para o capítulo 1 do Evangelho de João, o verso de número 41, ele diz assim: ele achou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. João ele vai trazer então esse equivalente do título Cristo, né, como o Messias, algo que estava presente na língua hebraica e conhecido no povo judeu naquele momento. O fato que João quer mostrar para nós aqui, que de Jesus ser rei messiânico, não permite esconder, né, quem ele é também na sua tarefa. Ele é o rei messiânico e a sua tarefa como Cristo é fazer a vontade de Deus. Né? Isso está presente no Evangelho de João também. Né? Jesus, o Filho, é igual ao Pai nesse sentido, né? Não diferente. Né? Eu e o Pai somos um, mas ele sempre quer fazer o quê? Não a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Capítulo 5, como exemplo, verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo da forma como, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque Jesus é o Cristo. E Jesus sendo o Cristo, é justamente Ele que vai estar fazendo aquilo que o Pai colocou para que Ele pudesse estar realizando. Aquele que existia então antes, né, e João vai estar falando aqui também e mostrando na pessoa de João Batista aqui também, aquele que existia antes de João Batista veio depois dele, né, Jesus Cristo, né, para que viesse fazer a vontade do Pai, né? Para que também fosse tirado, caísse por terra, né, todos os falsos cristos, né, que estava sendo mostrado também nas heresias que estavam entrando na igreja de Cristo. João então quer provar o quê? Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E como ele vai provar isso? Ele vai provar isso através de sinais. Não vai ser diferente, né? Os sinais que Jesus fez, né? Jesus fez sinais para mostrar, né, a sua divindade, né? Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Dos muitos sinais que Jesus fez, João escolheu 7. Escolheu 7 de forma presente para o objetivo que tinha no seu Evangelho: provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. 5 desses 7 são relatados só no Evangelho de João. Só ele vai relatar. Lembrando aqui,
Começando lá com o prólogo do Evangelho, a biografia de Jesus, capítulo 1, verso 1 a 14, Jesus é chamado de verbo ou de palavra, mas o poder criador dessa palavra, né, aparece em todas as partes do Evangelho. O poder dessa palavra criadora aparece em todos o Evangelho através do quê? Através dos sinais que Jesus vai operar. João nunca usa a palavra milagre, que é comum nos outros evangelistas. Os evangelhos sinóticos vão falar que Jesus realizou milagres. João não fala de milagres. Ele usa somente duas palavras. Uma, sinais, e outra, obras. Os sinais para mostrar aquilo que Jesus veio realizar sobre a face da terra. E isso, então, através das obras. Os sinais de Jesus, então, no Evangelho de João, são amostras do poder divino que ele tem, do poder divino, do poder libertador que está pertencente a Jesus Cristo, porque ele é Deus, provando então assim que ele é o Filho do Deus vivo, nesse sentido. E muitas vezes então João vai se referir a esses sinais de Jesus Cristo com a palavra obras. No Antigo Testamento, essa palavra obras, ele era muitas vezes usado a respeito dos atos de Deus. Os atos de Deus são as obras de Deus, que ele faz sobre a face da terra, sobre a vida humana. Para mostrar o quê? Para mostrar esse Deus agindo em todas as coisas. Então João vai pegar os sinais, trazendo esses sinais como obras de Deus, mostrando como Deus continua a trabalhar, a fazer algo no meio do seu povo. E ele faz através então de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. E essas obras então vão testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Pegando exemplo, capítulo 5, verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para eu realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Capítulo 10, verso 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mais uma vez Jesus falando daquilo que ele faz, mostrando que ele faz de forma divina. Capítulo 15, verso 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, não somente ele tem eles vistos, mas também odiado, tanto a mim quanto ao meu Pai. Então as obras de Cristo, os seus sinais, testificam a respeito dele, mostrando que ele e o Pai são um, são iguais, são iguais na sua essência, ambos são Deus. João então, em vez de fazer e de falar dos milagres de Jesus, João, em vez de mostrar as parábolas de Jesus também, João vai mostrar o quê? Alguns discursos longos de Jesus. E nesses discursos de Jesus, que nós vamos ter presente, Jesus conforta o seu povo, conforta os seus apóstolos com relação ao Espírito Santo. Nos seus discursos ele mostra que ele é a luz do mundo. Nos seus discursos ele mostra que ele é o pão da vida. Nos seus discursos ele vai mostrar que ele é aquele que tem a água que sacia a fome humana. Então ele vai mostrar aqui em Jesus não parábolas, mas os seus discursos mostrando quem de fato Jesus é. Até o vocábulo que João usa no seu evangelho nesse sentido é diferente. Diferente dos evangelistas sinóticos. Ele emprega amor e amar, vida, luz, trevas, mundo, crer, carne, hora, verdade, verdadeiro e outras palavras que não vai se achar nos outros evangelhos.
Então, vai estar presente bem em João, porque ele tinha um objetivo para isso. Além de registrar esses sinais, então, e além de registrar esses discursos sobre Jesus, João também vai falar o quê? Do testemunhar e do testemunho, né, que vai estar presente também em Jesus. Os testemunhos a respeito de Jesus são provas de quem também ele é. As pessoas testemunham aquilo que sabem a respeito de Jesus no Evangelho de João, né, com base num conhecimento direto dos fatos que eles veem em Jesus Cristo. E eles declaram solenemente, através do seu testemunho, daquilo que eles vivem, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Logo, testemunhar aqui no Evangelho de João também exige o compromisso da pessoa na sua totalidade, né? E testemunhar, nós sabemos que é um fato muito sério quando nós testemunhamos algo. Desde o início, então, João apresenta uma série de testemunhas a respeito de Jesus. Nós vamos ter João Batista, nós vamos ter André, nós vamos ter Filipe, nós vamos ter Natanael, vamos ter a mulher samaritana, o próprio Pai, o Espírito Santo e o evangelista, o próprio João, que escreve também testemunhando, né, que conhecem de fato, né, e de perto tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus realiza. Neste evangelho, então, Jesus até chama os seus apóstolos de amigo, né? Mencionando que, para nós aqui, uma quarta prova que nós temos de quem é Jesus. Né? Jesus, ele é aquilo que os evangelhos, que a própria Escritura diz sobre ele também. Né? João capítulo 5, verso 39, examinar as Escrituras, porque julgais tem nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esta é a quarta prova que nós temos no Evangelho de João. Depois do testemunho, a própria Escritura testifica de Jesus. A Escritura qual? A Escritura que os judeus conheciam, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que nós podemos ver e podemos ler, tinha tudo falando sobre Jesus Cristo, e é isso que Jesus vem falar também, que João vem falar também de Jesus nesse Evangelho, que Jesus é aquele que era o aguardado de Deus, que Jesus é aquele que trouxe a salvação para nós, Ele é o verdadeiro pão da vida, Ele é o bom pastor, e Ele cumpre tudo que as Escrituras assim o declaram. As Escrituras apontam para Ele. Isso está muito presente no Evangelho de João também. Diante de tantas evidências, como que o homem vai reagir? E aí a gente volta lá no capítulo 20, verso 31. Todas essas evidências, todos esses sinais, todo o discurso de Jesus, todo o seu testemunho e a própria Escritura falam dele com um propósito. E o propósito está então no capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Essa deve ser então a evidência que tudo isso traz para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em outras palavras, o Evangelho de João então vem trazer para nós que nós devemos receber Jesus como Ele se apresenta, não de outra forma, é da forma como Ele se apresenta. Isso já está no verso 11 do primeiro capítulo, quando Ele fala que Ele veio para os seus e os seus não receberam. O evangelista está falando, receba Jesus como Ele se apresenta, e Ele se apresenta como Deus encarnado, mas Ele também se apresenta como Deus na sua essência total. A tragédia que relata o quarto evangelho é que o próprio povo de Deus não o receberam, não o reconheceram através dos sinais. Os judeus não receberam, os próprios apóstolos tiveram suas dúvidas, está lá no capítulo 11, verso 13, no capítulo 13, verso 36 a 38, sempre estavam carecendo de entendimento daquilo que Jesus diz,
Eles só veem o lado exterior dos sinais e não estavam percebendo de fato o seu significado verdadeiro. Assim os judeus, em geral, não creem, mas os incrédulos não têm desculpa, e é isso que o Evangelho vem trazer para nós. Por quê? Qual é o resultado de crer? Aquele que crê tem a vida eterna. É isso que diz João 20:31. Vida é um dos temas principais também no Evangelho de João. Jesus é a vida, e não temos vida em nós mesmos, diz o evangelista, mas nós podemos receber essa vida crendo em Jesus Cristo. Como o reino já está presente em Jesus, a vida semelhantemente começa também nesse sentido, desde já quando recebemos esse Evangelho para as nossas vidas. O homem ou já tem vida ou já está condenado conforme a sua decisão. Por isso que o Evangelho de João então vem trazer o quê? As boas novas da vida, e não as boas novas do reino como os outros 3 evangelistas. E Jesus deixa claro também, João nos Evangelhos, que pelo Espírito Santo Jesus vai proporcionar vida aos que creem. E é isso que esse evangelista traz para nós. Com isso nós fechamos esse quadro dos 4 evangelhos. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho ainda sobre o evangelho dentro desses 4 evangelhos como um todo. Depois nós prosseguiremos para o livro de Atos, mais precisamente o Atos do Espírito Santo na vida da igreja. Eu espero que tenham compreendido. Se perdeu os estudos anteriores, entra lá no site rebsaulo.com.br, vai estar lá dentro do site lá uma pasta que vai estar falando sobre o estudo bíblico. No estudo bíblico você vai encontrar os links. Naqueles links vão estar todos os vídeos de todos os estudos anteriores, que você pode seguir novamente. Que Deus esteja nos abençoando. Uma boa noite a todos. E amanhã, dia do Senhor, 9 horas ou 9h30, nós teremos a escola bíblica, falando sobre igreja. 19 horas, o nosso culto presenciais com os nossos irmãos que não estão no grupo do risco. E também às 19 horas, a mensagem que foi trazida no domingo anterior vai estar também para os irmãos do grupo de risco. Então, somente a mensagem, o seu conteúdo, para que possam também estar naquele momento também recebendo a palavra do Senhor sobre suas vidas. E quinta-feira, lembrando, nós temos o nosso culto presencial também às 19 horas e 30 minutos. Não é só para os irmãos do grupo de risco, é para os irmãos do grupo de risco, por ser um dia que tem menos frequência dentro da igreja, mas aqueles que quiserem estar junto com os nossos irmãos também podem estar nesse culto. O que nós não podemos é ter o nosso espaço com mais de 50% ocupado, porque isso é norma que nós temos ainda da legislação na área da saúde. Então nós temos aí cerca de 30 pessoas que podem estar no culto de domingo e 30 pessoas que podem estar no culto de quinta-feira. Lembrando que quinta-feira, mais precisamente, os nossos irmãos do grupo de risco vão estar juntos. Então, não quer dizer que é só para eles. Alguém que queira estar junto, para estar junto com os nossos irmãos também é bem-vindo. É que possamos fazer isso. A mensagem não é a mesma de domingo, mas a liturgia nós teremos igual, os nossos cânticos, os nossos hinos iguais também na quinta-feira, porque também é culto solene na quinta-feira. Que Deus assim nos abençoe e nós continuemos firmes na presença do nosso Deus. Forte abraço, bom domingo na presença do Senhor.